Oi, gente, boa tarde. Tô aqui na nossa live do nada. Meio-dia em ponto, eu consegui entrar. Meu almocinho até já chegou, quentinho, mas eu falei, vou fazer a live primeiro, que aí depois a gente já mantém esse combinado aí do horário do almoço. Oi, Kleber, tudo bem? Kleber, que saudade de viajar com você para São Paulo, hein? Kleber é um super motorista aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. Logo dá certo. Hoje eu entrei aqui para falar um pouco sobre a transição de carreira, a famosa transição de carreira. E de cara eu já quero indicar um livro sobre polimatia, do Leonardo da Vinci, né, que ele traz essa ideia de que somos seres multifacetados e que a gente pode ter qualquer tipo de profissão, né, e que o que importa é a gente entregar os nossos dons e talentos. Não importa se a gente vai fazer pão ou se a gente é médico, o importante é a gente estar no fluxo, né, dos talentos ali acontecendo. E aí, eu queria contar um pouco da minha história pessoal para poder abrir um pouco o campo de visão, né, e a gente poder trocar essa ideia sobre transição de carreira. Eu atendo muitas pessoas que estão nesse momento, com a história da inteligência artificial e da própria internet, muita coisa mudou, né? Então, muitas pessoas estão fazendo esses movimentos porque suas profissões não existem mais, porque já não se sentem mais contempladas ali naquele ambiente de trabalho. Então, isso é algo que vai fazer parte da nossa vida. Mas entender que a transição de carreira também é um luto, né? É um profissional que morre para dar passagem e nascimento para um novo profissional. É muito interessante. E é muito bom fazer isso com acompanhamento terapêutico, porque você vai recolher ali seus potenciais, né? As suas qualidades ali, as suas ferramentas, né, que você foi aprendendo a mexer ali durante a sua trajetória e trazendo autoestima também para essa mudança. Pensar, né, por exemplo, na minha profissão. Fui jornalista por 12 anos. Dentro do jornalismo eu trabalhei com mídia impressa, né, com uma revista impressa. Eu já trabalhei em programa de televisão, fiz programa solo, né, no qual eu apresentava o programa. Já fiz ali produção de um programa de televisão também. E trabalhei em jornal diário, né? Logo que eu me formei, eu trabalhei em jornal diário. Então, assim, com máquina analógica, eu cheguei a usar. Era um tempo que já tinham máquinas digitais, aquelas pequenas, assim. Mas a gente fazia muita foto analógica também. Eu lembro que foi um período curto, acho que foi o final disso. Mas no jornal mais antigo, a gente acabava usando analógica. Então, assim, você tem noção do que você sair de uma redação, um filme de 12 poses, e você tem que voltar com o material, né? E aí tinha essa beleza do jornalismo, que era você compila informação, você traz informação, as pessoas validam essa informação, né? E hoje a gente fica vendo os absurdos, assim, né? Pessoas cheias de opinião e para viralizar o conteúdo, para o conteúdo rodar, aquelas pessoas falando das suas óticas do mesmo assunto, né? Então, apareceu um OVNI. E aí, todos os conteúdos que você vai ver, a pessoa tá falando sobre isso, sem ter propriedade nenhuma, né? Só para engajar, só para ganhar engajamento. Então, assim, não tá saudável essa comunicação. E é nesse momento que eu começo a perceber, por exemplo, que o impresso foi morrendo, que era minha paixão, que as coisas estavam mudando de lugar, que eu decido investir na minha carreira terapêutica. Então, assim, eu tenho formação terapêutica há 8 anos, mas por 4 anos eu ainda continuei com o meu projeto, eu empreendia na área das editorias, continuei editorando revistas, e nisso, estudando neuropsicologia, eu estudava neurociência, estudava o Theta Healing e a psicologia transpessoal, ainda ali tendo a revista, né? Por 4 anos. Aí, com 4 anos, eu fiz a transição de fato, né? Deixei de empreender e me tornei uma terapeuta em tempo integral. Foi muito bom essa transição, financeiramente falando, é uma mudança radical, porque quando você empreende, você trabalha com dinheiro grande, assim, eu, por exemplo, já estava escalando com a minha empresa, então era um outro formato de recebimento. E aí eu falo que no set terapêutico é o pingado, né, o pingadinho ali todo dia. Mas as coisas foram se estruturando, eu fui criando outros produtos, né? Hoje eu faço mentorias, eu acabo trabalhando com grupos terapêuticos também, o que ajuda muito a monetizar. E estou escrevendo meu livro, né? Que eu acredito que também vai trazer uma monetização a longo prazo. Então, é isso, né? A gente entendeu o que dá para fazer com a transição. Mas uns pontos chaves que eu queria compartilhar
é que eu escutava muito o pessoal falando, nossa, você mudou radicalmente, né, de profissão. E até eu aceitar, né, que eu tinha feito essa transição de carreira e que hoje eu sou terapeuta, eu primeiro precisei entender que eu não deixei de ser jornalista, né? Então o que eu tô fazendo aqui tem muito do jornalismo que eu sou, né? Tem muito da minha profissão aqui também, né? Então, primeiro eu precisei entender isso, que eu não deixei de ser jornalista para ser terapeuta. Segunda coisa, eu fui fazer um trabalho de clínica com professores do Nordeste. Eles têm um centro terapêutico, um centro comunitário que chama NEINFA. São pessoas maravilhosas, assim, que eu tive o prazer de conviver. Oi, Gerson, seja bem-vindo. E esses meus professores, eles fazem trabalhos sociais, né? Um dos meus professores adotou 6 crianças, né, de comunidade, deu estudo para essas crianças. São pessoas, assim, louváveis, que eu tive o prazer de conhecer. E aí, quando a gente estava fazendo o processo clínica com eles, eles têm um projeto que chama Clínica Cosmos, e a gente foi estudar com eles para ter esse acompanhamento clínico, uma certa supervisão também, né, no nosso set terapêutico. Ele fez uma pergunta para os alunos de psicologia transpessoal. Ele falou, quem são os melhores terapeutas? E a galera levantando a mão, falando, quem tem escuta terapêutica boa, quem tem presença, quem tem né, a escuta boa e tal. E aí ele falou, não, os melhores terapeutas são os que fazem as melhores perguntas. E na hora que ele falou isso, aí assentou no meu coração, sabe? Tipo, é isso, né? Porque no jornalismo a gente fica por 2 anos aprendendo a perguntar, a gente estuda perfil. Eu lembro da minha professora colocando uma pessoa sentada numa cadeira em cima de uma mesa pra gente observar ela e fazer perguntas adequadas. Então quando alguém fala, estou entrevistando fulano, eu falo, não, você tá batendo um papo aí, tá fazendo perguntas aleatórias, isso não é uma entrevista, né? Entrevista, ela exige um preparo, né, de você conseguir tirar o melhor daquela pessoa, de você ter esse conhecimento. Então, eu entendi que a terapeuta que eu sou tem muito da jornalista que eu também sou, né, da comunicadora que eu sou, da editora que eu sou, da escritora que eu sou. Então, integrar nossas habilidades ajuda muito a gente a ter essa confiança de dar o próximo passo. E outra coisa que eu percebi, e eu percebo também atendendo pessoas, é que às vezes a gente fica esperando o momento adequado para fazer a transição. A gente fala, poxa, você está muitos anos na empresa, está esperando um acerto, o momento adequado de fazer um acordo, né? Mas assim, tirando os burocráticos, a gente só vai conseguir dar o próximo passo andando, né? O caminho, ele abre andando, a gente tem que caminhar para o caminho abrir, né? E eu entendi isso a duras penas, porque eu fiz a transição ali. A transição começou na pandemia, né? Eu com 6 meses de pandemia, antes da pandemia, eu senti uma intuição muito forte de fechar meu negócio que era físico, né? Eu tinha uma empresa física num ponto estratégico, central da cidade, numa avenida principal, então tinha muitos gastos fixos, né? Com colaboradores e tudo. E se eu não tivesse fechado, eu teria uma grande decepção, porque eu não ia ter como sustentar aquela empresa aberta na pandemia, né? Então eu continuei com alguns colaboradores, fechei o espaço físico. Eu sempre tive na minha cabeça que o importante era a revista estar nas bancas, então a gente ainda produziu mais 2 exemplares. A gente ainda fez algumas festas de lançamento na pandemia, quando podia, né? Quando liberaram o distanciamento ali, com o distanciamento podia. Então, assim, foram várias coisas que me trouxeram aqui, né? Mas hoje, o que faz parte da minha carreira, assim, e me faz seguir e ter certeza que eu escolhi certo, é porque eu acho que a gente está num momento que muita gente precisa de cuidado e temos poucas pessoas para cuidar. Então essa profissão cuidador, ela me coloca num lugar de servidão também. E me torna uma pessoa melhor. Eu tenho um privilégio muito grande de poder escutar histórias diversas, de ver pessoas atravessando, né, os seus traumas, suas barreiras, olhando para suas feridas emocionais, pessoas de todas as idades, né, acima de 18 anos que eu atendo. Então, assim, isso é maravilhoso, é um privilégio grande, porque eu aprendo todo dia com um monte de gente, né? A outra coisa que a profissão me dá é entender também as frentes que eu trabalho, né? Quando a gente fez o processamento clínico, um dos meus professores, eu vou misturando aqui, porque eu fiz neuropsicologia, fiz psicologia transpessoal, fiz neurociência, fiz os cursos do Theta Healing, né, de certificação internacional também. Mas, assim, o que eu percebi que trouxe muito desse assentamento, assim, de uma escolha, porque é isso, né? Um dos professores perguntava que tipo de pessoas vocês não atendem? E a gente meio que gera esse compromisso com a gente mesmo, né?
não atendo pessoas abusadoras, não atendo pedófilos, não atendo... A pessoa vai dizendo que ela não atenderia no set terapêutico. E eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer essa escolha. Eu disse que eu ia atender quem chegasse pra mim, né? E que se Deus achasse que eu tivesse preparado, Ele ia colocar na minha frente essas pessoas, né? E graças a essa especialização clínica, que eu tive acesso a muitos estudos de caso, como jornalista, eu sempre gostei muito de estudar casos, histórias. No Natal mesmo, eu atendi uma emergência, né, de uma ideação suicida que já tinha avançado. E eu achei uma super responsabilidade, né, estar ali com aquela pessoa que já tinha atentado contra a própria vida e tinha perdido a confiança em si mesmo, e poder ajudar ela a atravessar esse medo de fazer mal a si mesmo de novo. E eu só consegui fazer isso por conta dos estudos, por conta dos professores maravilhosos que eu tenho. E, enfim, e aí foi um avanço, né? Porque eu entendi que eu tô preparada, né? Pra atender diversos casos. Mas, por ironia do destino, eu acho que é porque também não coloquei essas barreiras e fui experimentando o que a vida me apresentou, eu hoje tenho atendido pessoas que querem ser melhores. Pessoas que estão na fase de autodesenvolvimento, que estão dedicadas ao autodesenvolvimento, pessoas que querem atravessar. Então, pessoas engajadas que na sessão pedem indicações de livros, de vídeos, de filmes que assistem, depois comentam. Pessoas que querem se conhecer. Pessoas que já saíram da fase do vitimismo, né, de culpabilizar os outros, e já estão numa fase de abrir suas sombras, que dói pra caramba, de se verem em totalidade. E por que eu acho que acontece isso? Porque a minha análise também tá em dia, né? Eu sou muito dedicada ao meu processo terapêutico, faço 2 tipos de terapia e eu atravesso também, né? E eu só consigo ajudar as pessoas a chegarem até onde eu fui, né? Eu só consigo dar a mão para a pessoa atravessar até onde eu conheço. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estou em análise, melhor terapeuta eu sou. E é isso que diz da diferença que todo mundo pergunta entre o psicólogo e o terapeuta. O que fala se essa pessoa é um bom cuidador e um bom curador do aparelho psíquico é a quantidade de análise que ela faz. É a quantidade de dedicação que ela tem aos estudos e a performance do dia a dia. Porque um cara que fez medicina e comeu os livros e passou, ele não quer dizer que ele é um bom médico, né? E o mesmo se aplica à nossa área, né? O que diz se eu sou uma boa terapeuta é a quantidade de análise que eu faço, a profundidade das minhas análises e o tanto que eu estou dedicado aos processos terapêuticos que chegam para mim. Então, isso me dá aprendizado, isso me dá experiência, isso me dá confiança, e isso me dá muita vontade de ajudar muita gente, né? Eu vejo bons resultados, eu acompanho pessoas há anos já, e isso para mim é uma vitória, né? Eu estou muito feliz mesmo nessa profissão. E eu queria dizer para vocês, se a alma de vocês, se o coração está pedindo, muda, não espera. Não precisa fazer nada radical que vai colocar aí, né, as suas necessidades básicas em risco. Mas começa o flerte, começa o namoro, começa a acreditar que é possível, né? A gente pode ser muita coisa, muita coisa. A gente não precisa ser uma coisa só, a gente não precisa ficar pegado a diplomas, né? Hoje eu falo, a gente precisa servir, seja assando pão, seja sendo médico, sabe? Então, colocar as nossas habilidades, nossos potenciais para jogo é o que faz a vida se movimentar e é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente ter sentido na vida, né? Tanto que fala-se muito assim, né, do trabalho dignificar o homem, né? Essa frase ela é meio difundida a partir da Bíblia. Eu nunca citei a Bíblia em lugar nenhum que eu falei, mas é que essa frase eu acho ela potente no sentido de a dignidade do trabalho, né? A dignidade de estar colocando a minha presença, a minha essência, o meu coração em alguma coisa, ela aparece nos projetos, ela aparece nas pessoas, ela aparece no entorno. Então é isso, sabe? Não deixa para depois, para testar novas habilidades, para trabalhar com outras coisas, para se experimentar. A gente precisa ter coragem sempre para se colocar no jogo, sabe? Para passar para o próximo nível. Porque se a gente ficar estagnado no mesmo nível, não tem outra coisa. Ou a gente segue ou a gente deprime. E tudo que fica parado apodrece, estraga. A gente precisa estar em movimento para não se estragar, para não deprimir. São 2 escolhas que a gente tem. Ou a gente avança, esse movimento a gente deprime. Essa é a condição humana. Não tem como ficar estagnado e não apodrecer. Entende? Então faça suas mudanças, comece aí pela sua carreira,
se orgulhe, né, das suas potencialidades e vai dar certo, tá bom? Essa é a prosa que eu queria pra gente hoje. Deixem perguntas, dicas também de vídeos pra gente conversar, mas fazia tempo que eu queria falar da transição de carreira. E é Júlia, né? Oi, Júlia. Eu já tô finalizando aqui, mas eu vou deixar gravado e depois você assiste. Falei sobre transição de carreira. E é isso, gente. Vamos transicionar, vamos reformar a nossa vida, né? Vamos recomeçar de algum lugar, porque às vezes a gente tá insatisfeito e não segue, não muda e não modifica, tá bom? Um grande beijo, que a semana de vocês seja maravilhosas. Chuvão aqui em Poços de Caldas, frio. Mas vamos junto, vamos avançar, vamos trabalhar. Vamos colocar aí nossos dons e talentos para jogo. Combinado? Até mais, um beijão.